O título da reflexão de hoje é Arrependimento e Remorso. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3, versículo 19. Um dos pontos principais da conversão e recebimento da salvação em Cristo é o arrependimento. Mas como podemos saber se estamos realmente arrependidos de nossos pecados? Na minha visão, o arrependimento tem um significado muito profundo. Ao nos arrependermos de algo, temos vergonha de lembrar que praticamos tais atos, mas conseguimos sentir o perdão de Deus em nossos corações e seguimos em frente deixando as antigas práticas pecaminosas. Quando não conseguimos conviver com o pecado, mesmo que tenhamos falado da boca para fora que nos arrependemos, isso é chamado de remorso, que é um arrependimento não genuíno. É quando nos sentimos mal com o que cometemos, mas não conseguimos sentir o perdão de Deus em nosso coração. Embora Deus queira nos perdoar, nós mesmos não nos perdoamos. Dois exemplos que podem esclarecer essas definições são os de Davi e de Judas Iscariotes. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, vemos o pecado cometido por Davi ao se encantar por uma mulher casada, seduzi-la e induzir que o marido dessa mulher fosse assassinado em uma batalha. No capítulo seguinte, 2 Samuel 12, lemos que essa relação gerou uma criança que adoeceu e durante sua doença, Davi ficou deitado no chão e jejuou para que a criança se curasse. Passados 7 dias, a criança morreu. Ao saber disso, Davi se levanta, se banha, se alimenta e segue em frente, como vemos nos versos 22 e 23 de 2 Samuel 12. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Do outro lado, no livro de Mateus, capítulo 26, versos de 14 a 16, vemos Judas Iscariotes negociando com os sacerdotes judeus um valor para atrair Jesus. A traição é relatada em Lucas capítulo 22, verso 48. Vemos que, após receber o dinheiro e entregar Jesus, Judas entende que isso significava a morte de Jesus. Ele ainda tenta voltar atrás, mas vê que já é tarde demais e, sabendo que não conseguiria viver com essa culpa, se enforca. Mateus capítulo 27, versos de 3 a 5. Com isso, vemos duas posturas totalmente diferentes quanto ao arrependimento e o remorso. Davi nos mostra o sentimento advindo do arrependimento. Ele pecou, recebeu a punição por seu pecado e, entendendo essas consequências, superou-as e seguiu em frente. Ao contrário dele, Judas Iscariotes, com remorso, tenta corrigir o erro e, vendo que sua atitude não surtiu efeito, não consegue viver com a culpa e dá fim à sua própria vida. Vamos buscar daqui em diante o arrependimento genuíno e não o remorso que, assim como fez a Judas Iscariotes, ceifa tantas vidas até os dias de hoje. O título da reflexão de hoje é Deus nos abandonou? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. A situação do mundo revolta muitas pessoas, algumas até o ponto de desacreditar em Deus. Por conta disso, os versos principais da mensagem de hoje nos dão uma dica do que ocorre na verdade. Muitas pessoas não se achegam a Deus,
Outras até se achegam, mas não permitem que ele as ajude a carregar o seu fardo. Outra questão muito delicada está em Mateus 1,15, referente aos líderes espirituais que se aproveitam de seus fiéis, deixando-os em situações muito precárias, tanto material como espiritualmente. Para este grupo de pessoas, apenas o conhecimento da palavra e entendimento das instruções bíblicas poderão salvá-los de serem enganados por qualquer um. Pela própria palavra de Deus, em sua definição de fé registrada em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não devemos crer ou deixar de crer em Cristo pelas coisas que vemos. Precisamos ter no coração sua verdade estabelecida e assim nunca duvidaremos do seu propósito eterno. O mundo é duro e há muita injustiça, porém, isso nunca será uma prova de que Deus nos abandonou, mas pode ser um grande indício de que nós o esquecemos. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é: Por que devo cuidar da minha família? Mensagem escrita pelo pastor José Nogueira, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, de Fortaleza, Ceará. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Certa ocasião, uma senhora que havia sido convocada para uma audiência, num processo movido em face de seu filho, um adolescente que cometera uma infração, dirigiu-se transtornada e impaciente à promotora de justiça. Doutora, por que eu tenho que estar aqui? Ela ouvia a mais óbvia e acertada resposta, tanto no plano jurídico quanto no moral, porque você é mãe dele. Passamos por um tempo em que os vínculos familiares estão fragilizados. As notícias que nos chegam diariamente mostram que eles estão se rompendo mesmo. A degradação da família chegou a um ponto que, algumas vezes, as responsabilidades concernentes a cada um de seus integrantes precisa ser lembrada urgentemente. Quando Deus perguntou a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?", em Gênesis 4:9, ouviu dele uma resposta cínica e uma pergunta afrontosa: "Não sei, porventura sou eu guardador do meu irmão?" A resposta de Caim é marco característico de todos aqueles que não conseguem mais ouvir a voz do amor e da responsabilidade, que insiste em gritar, ainda que abafado no interior de um coração de pedra. Quem assim age sente-se absolutamente descompromissado com o próximo, mesmo que esse próximo seja um integrante de sua própria família. Até mesmo os laços conjugais e filiais estão sendo desprezados e depois irresponsavelmente partidos. O dever bíblico do cuidado mútuo e do cumprimento dos papéis familiares se contrapõe à insensatez do egoísmo. O cuidar apenas de si, dos seus negócios, dos seus assuntos e o desprezar a vontade de Deus levam a esta desintegração da família que estamos assistindo de forma assustadora. E isto pode estar chegando em sua casa também. O cuidado mútuo na dependência de Deus é o cordão de 3 dobras que é forte para não se arrebentar diante das circunstâncias difíceis. Eclesiastes 4:12. Qual deve ser o principal cuidado que devemos ter em nossa família? Os aspectos emocionais, sentimentais, físicos e materiais são importantes, mas qual deve ter a primazia? É claro que deve ser o aspecto espiritual, pois dele advém tudo o que realmente precisamos. Mateus 6:33. Estes efeitos repercutirão no tempo e na eternidade. Nós todos precisamos pensar como temos respondido ao Senhor Deus quando Ele nos pergunta como está o nosso cônjuge, como estão nossos filhos. E precisamos pensar como temos respondido ao Senhor Deus
quando ele nos pergunta: como estão nossos irmãos em Cristo? Como estão as novas famílias que estão se formando e aquelas que estão atravessando tempestades avassaladoras? E alguém poderia perguntar: por que eu tenho que me preocupar com eles? E o Senhor Deus, de forma carinhosa, mas firme, nos responde: porque você é meu filho e, portanto, está na minha família. Efésios 3, versos de 14 a 15 e capítulo 5, versos 22 e também no capítulo 6, verso 4. O título da reflexão de hoje é: Você é o cara. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Esta gíria está na moda em nossos dias. Quando você faz algo bom a outra pessoa, muitas vezes ouvirá isso: você é o cara. Mas o que isso tem a ver com o versículo de Tiago 1, 2? Meditando sobre o que Deus queria nos ensinar, eu creio que isso tem muito a ver com confiança. Fazendo um paralelo, digamos que seu chefe lhe deu um trabalho muito importante porque sabe da sua capacidade e tem certeza de que o resultado será, se não o esperado, bem próximo disso. Isso é a confiança que seu chefe tem em você. E você, ao se deparar com esta situação, tem, em geral, uma sensação enorme de alegria por ser uma pessoa de confiança. Com Deus, a situação é a mesma. As tribulações e problemas que Deus permite que passemos devem ser encaradas da mesma forma, pois Deus confia e aposta que poderemos suportar, seguir em frente, aprender e ajudar as outras pessoas que mais adiante passarão pelo mesmo problema. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a palavra diz que Deus nos dá o escape quando vem a tentação. E este escape nem sempre é literalmente uma saída. Às vezes é a força de vontade para resistirmos. Diante de tudo isso, devemos pensar como Tiago nos escreveu, se alegrando com o que Deus tem nos confiado, e sempre tendo em mente que, apesar de tudo, Ele está conosco. Isaías 41, 10. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas.